Você já deve ter ouvido falar que a Igreja Católica perdeu muito nos últimos séculos. Desde o fim da Idade Média, a Igreja Católica só teria tido derrotas. Mas em que medida isso corresponde à realidade? Gostaria de refletir com vocês a respeito desse tema sob uma ótica sobrenatural, ao mesmo tempo que histórica, a partir das considerações do grande Gustavo Corsão em um dos capítulos do seu A Descoberta do Outro, no capítulo E Nós nos Gloriamos da Cruz. Peço que você me acompanhe até o final. Na terceira página desse capítulo, Corsão faz algumas reflexões sobre o modo como nós lemos as narrativas da paixão de Cristo. Vejam só, diz ele. Muitas vezes, lendo as páginas do Novo Testamento, romanticamente, para lhes achar um pitoresco, para entrever um colorido histórico nas cenas evangélicas e ver uma estrada da Samaria batida de sol, achamos fácil reconhecer o Cristo e pasmamos assombrados ante o terrível equívoco dos judeus. O drama da paixão parece-nos evidente, claro, compreensível. Qualquer um de nós não gostará de ser equiparado aos soldados romanos que jogaram dardos praguejando ou a algum mercador que passasse ao longe tangendo seus asnos carregados de fazenda, sem voltar sequer o rosto preocupado e ganancioso para ver a santa agonia. Lendo a paixão assim, meditando como se fosse romance de enredo muito sabido, colocamos-nos, como é usual nessas leituras, do lado do autor, e em pé de igualdade. Saboreamos a superioridade de saber ponto por ponto o que vai acontecer. Sabemos que o pretor é aquele que vai lavar as mãos e Caifás é o que vai rasgar as vestes. E já sabemos que o Cristo é o Cristo. Já sabemos. É ele o Redentor do qual 2000 anos falarão e para o qual serão erigidas as catedrais de Estrasburgo e de Chartres. Sentimos-nos imensamente superiores aos indiferentes do Calvário e entristecemos e estremecemos de horror diante dos que esbofetearam, insultaram e cuspiram a santa face. Por outro lado, diz Corsão, qual de nós poderia realmente suportar a dura prova da cruz? Qual de nós poderia aguentar a glória da cruz, a insuportável visão do opróbrio, deixando seu velho critério de vitória, saducaico ou farisaico, baseado no prestígio ou no sucesso? Qual de nós poderia ver atrás daquele rosto ensanguentado e cuspido a face de um rei? Parece fácil agora, porque já lemos o texto muitas vezes e temos uma alegoria da paixão gravada na nossa memória. Parece fácil, mas agora mesmo, em cada instante, em cada dia, apesar de saber de cor o enredo da paixão, apesar da graça do nosso batismo, não somos nós mesmos que buscamos o triunfo fácil de ter razão e prestígio, não somos nós mesmos que esperneamos diante da loucura e do escândalo, da exinanição do Cristo em sua igreja. Trocando em miúdos aqui, o que ele está dizendo? Nós nos sentimos muito confortáveis, lendo a narrativa da paixão. Nós sabemos que aquele que está morrendo ali na cruz é Jesus Cristo. Nós nos sentimos muito superiores daqueles que não reconheceram isso. E sabemos que depois da cruz vem a ressurreição e que a cruz era necessário para a nossa salvação. Está tudo bem. Mas nós escandalizamos, nós esperneamos, como ele diz, quando nós vemos o mesmo Cristo ser crucificado na sua igreja. Nós esperneamos quando vemos a igreja ser perseguida, abandonada, atacada, quando nós vemos a igreja perder espaço nas nações e nas sociedades. E por que nós temos essa reação? Mais adiante, ele explica. É porque nós não abandonamos o critério de vitória, o critério do sucesso e do prestígio próprio do burguês.
Ele fala que quando nós nos convertemos, nós paramos ou nos esforçamos para parar de ver as coisas na nossa vida sob a ótica do critério de vitória, o critério de sucesso, o critério de prestígio do burguês. Nós entendemos que as cruzes são necessárias, que os fracassos são necessários, mas diante da igreja a gente não entende, não. Ele fala, essa tentação, esse critério burguês, induz o homem a procurar para a própria igreja o critério de vitória que decididamente custa largar. Então ele entende que nem tudo na vida, muitas vezes a vida é cheia de fracassos, e a vida do cristão sobre a terra é a cruz, mas para a igreja não. Não, a igreja a gente não aceita. A gente não aceita as cruzes. Ele ouve dizer que a igreja já teve o seu apogeu na Idade Média e que depois perdeu suas oportunidades uma por uma, seu terreno palmo a palmo, diante da renascença, das revoluções e do progresso industrial. Fecha aspas. E qual que é a reação natural ante tais constatações? A dessas perdas da igreja. A reação natural será qual? O desânimo, a tristeza, o escândalo. O mesmo desânimo, tristeza e escândalo dos que assistiram à paixão de Cristo e não creram ou que perderam a fé. Os mesmos sentimentos. E por isso que eu estou trazendo isso aqui agora. São estes sentimentos, desânimo, tristeza e escândalo, que podem nos acometer agora. De agora em diante, nesse curso, quando nós compararmos a longa sucessão das derrotas da igreja com a glória de que ela gozava nos dias felizes da cristandade. E não é assim que nós devemos interpretar os fatos. E Corsão nos dá a chave para a contemplação, para nós contemplarmos essa história sob a ótica correta, diz ele. Realmente, o mundo ocidental cristão viveu grandes tempos na Idade Média e teve reis muito católicos. Os grandes santos, a cristianização da sabedoria grega pelos escolásticos, as catedrais góticas, essas imensas velas de pedra, testemunham a fé viva desse tempo, que os evolucionistas consideram como uma espécie de pré-história úmida e sombria. Mas quem anda procurando fazer o processo da igreja, ou seja, aquele que quer fazer, né, o historiador, coloquemos assim, que quer analisar, né, os triunfos e as derrotas da igreja na história, né, mas quem anda procurando fazer o processo da igreja e provar a sua decadência, e aqueles que prestam ouvidos a essa sedução, impressionam-se com um aspecto particular da Idade Média, a oficialização da doutrina. O esplendor das cortes muito católicas parecerá, à luz desse critério, a melhor oportunidade que a igreja já teve e que depois não conseguiu aguentar. Fecha aspas. Isso aqui é uma advertência para nós. A igreja não nasceu em uma cristandade. Ela viveu mais de 3 séculos sem que nenhum Estado se declarasse católico. E mais, ela viveu 1 milênio antes que a cristandade existisse. A igreja existiu antes que houvesse a oficialização da doutrina, as cortes católicas, nos dizeres de Corsão. E a decadência da igreja não é sentenciada pela ausência dessa oficialização da doutrina. O que é oficialização da doutrina? Por oficialização da doutrina, leia-se aquelas palavras. Leiam-se aquelas palavras de Leão XIII. Houve um tempo em que a filosofia do evangelho governava os estados, etc. Ou seja, a fé cristã, a fé católica tornada oficial nas nações. Pois bem, a igreja, ela não nasceu, ela não cresceu em um ambiente assim. E mais adiante, Corsão diz, ele diz que o cristão não se deve
não deve se apegar desesperadamente a essa ideia. Ele deve se apegar a quê? Ele deve se apegar à cruz de nosso Senhor. Para nós, o esplendor medieval não está no brilho das cortes, na oficialização, na penetração do poder temporal. Diríamos até que não está no desenvolvimento da escolástica e na altura das catedrais. Para nós, o maior, o único esplendor da Idade Média está numa cruz de carvão que São Tomás traçou numa porta que dava para o pecado e nas chagas que um dia apareceram sangrando nas mãos de um pobre de Assis. Fecha aspas. O triunfo da Idade Média, Quando ele fala Idade Média, leia-se cristandade, o triunfo era o triunfo da cruz. E ele menciona as catedrais, né? Mais adiante, antes, ele mencionou as catedrais de Chartres e de Estrasburgo. E nós mencionamos diuturnamente as catedrais, certo? Mas nós não podemos nos esquecer de que a igreja não nasceu nas catedrais. Ela nasceu na cruz. E essas catedrais foram erguidas em honra desta cruz. Corsão diz algo interessante depois sobre a Idade Média, leia-se sempre cristandade. Aquela idade foi uma espécie de domingo de Ramos, que precedeu a paixão que continuará por todos os tempos. Sim. Na vida da igreja, a cristandade foi uma espécie foi o que o domingo de Ramos foi na Semana Santa. E o que veio depois da cristandade? A paixão. E ele reflete, então, sobre o paradoxo muito interessante, algo que eu já tinha pensado, mas que ele resolve, entre a glória católica medieval, por um lado, e a forte devoção daquele tempo pela cruz. Porque a igreja ela gozava de uma glória inaudita na cristandade, mas ao mesmo tempo se tinha uma grande devoção pelos aspectos sofredores da vida de Cristo, pela paixão, pelo Calvário, pela cruz. Ele fala: naquele tempo, na cristandade, era fácil ser cristão, porque os reis o eram, e era facílimo ser sacerdote porque os bispos eram poderosos. O poder tinha penetrado como uma lança o flanco da igreja, e a polis queria passar aos olhos dos homens pela esposa sem mancha e sem ruga. A Idade Média, realmente, a par da sua viva fé demonstrada pelos santos, foi uma época de um tremendo equívoco de sacralidade, e a marca desse fenômeno aparece nas artes e no estilo da piedade do tempo. Vejam só, é curioso notar como a cristandade, instintivamente, procurava se desobrigar da falsa glória medieval, mostrando nas artes e nas devoções um Cristo veementemente crucificado. O homem das dores enche todo o mistério. Pela primeira vez os penitentes se flagelam e os pregadores insistem no rigor dos novíssimos. O catolicismo oficial, impregnado da tranquilidade dada pelo poder, debatia-se com a falta de transparência da cruz prestigiada pela espada. Os olhos, fatigados pelo brilho de coroas e mantos reais, batiam no colorido triste da alegoria, não conseguindo mais, como os de outrora, contemplar pela fé a glória da ressurreição. Ou seja, ele fala que o excesso da pompa temporal da igreja naquele tempo fazia com que a espiritualidade medieval se inclinasse mais para o Cristo crucificado que para o Cristo glorioso. A ênfase no sofrimento respondia, era uma solução ao perigo de se esquecer da cruz. Por quê? No século XII, XIII, XIV, tinha-se tanta necessidade de estampar a cruz.
Talvez porque a cruz não parecia tão presente quanto antes. E ele reflete. Quem presta ouvidos àquelas crônicas das derrotas da igreja, onde se diz que ela perdeu oportunidades e terreno, presta ouvidos aos pruridos e não às palavras da fé. Não lhe passa pelo espírito que foi o mundo que perdeu terreno no reino de Deus, e não a igreja que o perdeu nas cidades do mundo. Entenderam? Nos séculos que sucedem à cristandade, não é a igreja que perde terreno. Não é a igreja que perdeu terreno nas cidades do mundo. É o mundo que perdeu terreno no reino de Deus. Não se recorda mais que o banquete de núpcias será completo um dia, ainda que bilhões de convidados inventem as mais engenhosas desculpas para não comparecerem. Sobra a cólera de Deus para arrebatar nos caminhos os pobres que completem o número dos eleitos, e o mundo ficará estúpido e desesperado, sem compreender o sentido do massacre dos inocentes. Fecho aspas. Sim, a apostasia que se avizinhava nos séculos de depois da cristandade, de quando a cristandade chegou ao fim, primeiro a apostasia protestante, depois todas as outras, até a apostasia consumada de hoje, não é uma derrota da igreja, mas uma derrota do próprio mundo que recusou a verdade. Isso significa que a modernidade, que o mundo moderno, foi tão derrota da igreja quanto o Calvário foi derrota de Cristo. E finalmente, conclui. Aliás, para quem quiser invocar os fracassos da igreja, não é preciso gastar muitos conhecimentos históricos, nem muitas citações eruditas. Basta lhe remontar ao fato fundamental do cristianismo. Os judeus e os soldados romanos já tinham começado com muito menos pedantismo o processo da igreja. E já lhe viam a vergonha e a decadência no momento exato em que Cristo vencia na cruz. E nós nos gloriamos da cruz do Senhor. Em conclusão, não se trata de desprezar a era de ouro da cristandade. Trata-se de entender que a cristandade não significou o fim da Igreja Católica. E que, se a cristandade afastava a Igreja da cruz da qual ela nasceu, então que a cristandade chegasse ao fim e que voltasse à cruz. E a cruz voltou. Com isso, nós iniciamos a era das rupturas. Serão, como eu disse, mais de 30 aulas, conhecendo todos aqueles temas que nós elencamos e tantos outros, mais específicos, entre uns e outros. E sigamos confiantes de que, sobretudo nos momentos de grande fragilidade, as promessas do Senhor se mantêm e que a igreja permanece.